Olá, bem-vindo à nossa aula de resistências materiais. Hoje a gente vai continuar com o assunto flexão plástica numa viga, né? Numa barra, como os livros de resistências materiais costumam falar. Considerando que a viga, a principal função dela é suportar o momento fletor. Então a gente está avaliando exatamente a flexão plástica que ocorre no momento fletor. Então, a gente, continuando a falar sobre deformações da flexão, deformações plásticas, então a gente vai ver o que vai acontecer hoje nas vigas. É, então, a gente vai analisar o comportamento da viga prismática quando expostos ao momento de plastificação, isto é, um momento fletor superior ao momento plástico máximo já estudado na resistência de materiais 1. Então, lá na resistência 1, a gente viu que o limite da viga era o momento plástico, né? Elástico, desculpe. A gente vai ver que ele ainda pode ir um pouco mais além se a gente considerar adequadamente a plastificação da seção. Destaca-se que ainda será tratado apenas a ocorrência da flexão pura, né? Então a gente vai ver por enquanto só a ocorrência da flexão pura. Então, primeiro, né, a gente está avaliando o material elastoplástico, né? Quer dizer, ele tem comportamento elástico e também comportamento plástico, dependendo da tensão que está agindo nele, né? Consiste na consideração em projeto. Então, é uma avaliação em projeto que a gente faz de que o carregamento aplicado provoca escoamento do material, ou melhor, de parte dele, né? Se eu escoar todo o material, se todo o material entrar em escoamento, a estrutura, esse elemento estrutural vai se romper, né? Mas o ideal é que apenas parte dele entre escoamento, né? E com isso causando uma deformação permanente, mas que não interfere na estabilidade do elemento estrutural. Para obter um melhor conhecimento do comportamento elástico de uma barra sob flexão, a gente vai considerar aqui, nesse estudo, uma barra, uma viga. Então, quando tiver escrito barra, é a mesma coisa que viga, tá? Para a gente aqui. É uma viga onde eu tenho a base B e a altura 2C. A curva de tensão, deformação específica dela, teórica, né? Teórica, ela tem este comportamento elastoplástico, certo? E um comportamento plástico à medida que ele atinge sigma E, ok? Então lá, anteriormente, a gente já viu que a tensão máxima será obtida pelo momento vezes o C sobre I, né? O C, essa distância aqui, e o I é o momento de inércia, né? O C dividido por I, na verdade, é o que? O momento, momento resistente da seção, certo? A gente já viu lá. E considerando apenas a aplicação da lei de Hooke, eu vou considerar que a tensão será máxima e quando ela for idêntica, né, ou AM, a tensão obtida no momento, será igual à tensão máxima ou elástica que o material suporta, certo? E isso vai me dar, então, como é que eu calculo o momento elástico. Então, é a partir dessa tensão elástica que ele suporta. À medida que o momento fletor aumenta, obviamente a tensão causada por esse momento vai atingir a tensão de escoamento, né? E até a equação 14 anterior que a gente viu vai virar essa daqui, né? Então agora sim eu tenho um momento elástico calculado aqui. Vocês viram que ele estava invertido, né? Porque o objetivo era saber qual era o momento máximo
em que a viga ela se comporta completamente no regime elástico, né? O momento ME é chamado de momento elástico máximo, visto que é o maior momento para o qual a deformação permanece totalmente elástica. Então, recordando que para uma seção transversal retangular eu tenho esta equação aqui, né? Eu posso então definir que o momento elástico máximo é 2/3 de BC ao quadrado vezes a tensão máxima elástica do material. À medida que o momento fletor aumenta ainda mais, desenvolvem-se, então, aquele triângulo que tinha na peça, né, e aonde eu encontrava o momento máximo em C, ele vai começando a ter essa parte achatada, porque a tensão máxima do elemento, lembrando que o gráfico de tensão-deformação é assim, né? Ele nunca vai passar de σE. Por quê? Porque quando ele chega nesse ponto, ele vai continuar com aquela tensão máxima, mas se deformando. Então, a deformação que vai ocorrer aqui vai manter um limite máximo de tensão de escoamento aqui. Tanto na tração quanto na compressão, porque eu estou considerando aqui o nosso elemento como isoparamétrico, né? Então, as zonas plásticas vão ficar geralmente nas extremidades da seção, extremidade superior e inferior, e o núcleo continua sendo elástico, o núcleo dessa minha viga, né? Aonde a tensão em X vai ter que ser adaptada considerando que agora eu não tenho mais o limite ali C, ele vai ser um pouco mais para dentro. Então eu tenho esta fórmula agora para achar qual que é a tensão num determinado ponto, né? Sendo que, de novo, nas regiões onde se plastificou, a tensão é uniforme e sempre máxima, ou tensão de escoamento, é daqui. E aonde ele ainda não se plastificou, ele ainda está com comportamento elástico, aí é dado por essa fórmula. Notamos que subsiste um núcleo elástico, então enquanto existe um núcleo elástico, né, que comporta como a lei de Hooke exige, né, eu posso continuar dizendo que esse meu elemento estrutural ele é estável, né? O que acontece quando não existir mais o núcleo elástico? Quando ela se plastificar completamente, ela vira uma rótula plástica e o elemento começa a girar indefinidamente e é como se o aço naquela posição ele virasse uma peça com eixo, um ponto com eixo de giro livre, né? Então, uma vez a gente encontrando esse momento da fase elástica e calculando o momento gerado pela fase plástica, né, a gente pode encontrar um momento total agindo na peça garantido, né, ainda que ela tenha um núcleo elástico, né? Então esse daqui, agora aqui não, aqui ela já toda plastificou. Então esse é o momento onde ocorre a rótula plástica e como ela está toda na zona plástica, eu não preciso incrementar mais carga do que ela já tem. Ela vai continuar se deformando até ela se romper. Aqui eu tenho umas álgebrazinhas para a gente definir quais são esses momentos, tá? Então essa fórmula aqui eu ainda posso simplificar ela, né? Até chegar num momento de plastificação, né? Então, para saber qual que é o momento de plastificação, ou máximo, ou o momento onde não pode ser atingido, então esse momento de plastificação não pode ser atingido, ele fazendo essa álgebra toda, 3/6 do momento elástico, tá? É claro, tá? Essas contas que foram feitas antes,
estão sendo feitas para uma seção retangular, tá? B por 2C, né? Então é 2/3 essa relação aqui. Acho que eu vou colocar na próxima aula, eu não coloquei nessa aula, mas na próxima aula eu coloco que, dependendo do formato da seção, esse 2/3 aqui é outro valor. Então, o importante, né? Vamos lá, esse valor do momento fletor que ocorre é uma deformação plástica total da seção, é chamado momento plástico da barra considerada. A equação, essa anterior aí, é válida somente para uma barra de seção retangular, como eu já acabei de falar. E o que a gente tem que imaginar é o seguinte, né? O resumo disso tudo, né? Disso tudo está nesse desenhozinho que eu fiz aqui, em que mostra, né, as tensões em verde aumentando à medida que eu vou aplicando o momento. Então na seção S, sem tensão nenhuma, sem momento. Com um momento pequeno, ela faz aquele gráfico que vocês já conhecem. Se eu aumentar um pouco até chegar no máximo, ele chega em pera lá. Aqui já achei o mouse. Aqui a tensão que foi atingida é a tensão de escoamento. Aqui é uma tensão qualquer, não importa, né? Menor que a tensão aqui, então aqui é menor, né? O que acontece? Quando eu aplico mais um pouco de momento, eu chego em M2, que é um pouquinho maior do que o ME, é que o triângulo ele não faz mais essa ponta, porque ele não pode passar da tensão de escoamento. Então, este valor aqui continua sendo a tensão de escoamento. Então, quer dizer, como o momento ele vai passando em todas as seções, o momento é igual em todas as seções, toda essa região da minha viga aqui, em cima e embaixo, ela está plastificada. Ela aguenta essa tensão de escoamento, mas ela já está plastificada, ela não aguenta mais tensão do que isso. Se aumentar mais um pouco o momento, ele continua com a tensão de escoamento como limite, mas a zona que está escoando ela é maior, ela vai aumentando, indo da extremidade superior ou inferior em direção ao centro. Você vê que aumentou mais um pouco o momento, aumentou mais um tanto de quantidade de material que já está na fase de escoamento. O que garante que essa viga não vai se romper é esse pouquinho aqui de seção que está ainda na fase elástica, no comportamento elástico. Porque uma vez que ele atingir aqui a linha neutra, o zero, né? O zero da coordenada y, né? Quando ele encontrar aqui na linha neutra, essa seção se rompeu por plastificação, ok? É importante ter em mente que a distribuição da deformação específica ao longo da seção permanece linear, né? Após o início do escoamento, portanto, a equação 6 permanece válida, né? E podemos usar para determinar metade da espessura a altura, né? E podemos usar ela para definir o YE, que é a metade da altura da viga. Isso. O sigma é a deformação específica de escoamento e ρ é o raio de curvatura. Então tem jeito de encontrar a curvatura que está havendo naquela seção, a parte sabendo que a deformação específica ela é equivalente à que é tomada no sigma E, que não está anotado aqui. Então, fazendo um pouco mais de algébrica aqui, né, eu consigo definir qual que é o momento que está agindo a partir do momento elástico por esta forma.
Note que a equação anterior é válida somente para o início do escoamento, isto é, com valores m maiores que ME, né? E para m menor que E, eu tenho que utilizar essa equação que já é conhecida da gente. Observamos que a equação anterior, que o momento do fletor atinge o valor máximo em 2/3 de ME, quer dizer, quando a rotação for zero. Como está claro que não podemos ter um raio de curvatura igual a zero em todos os pontos da superfície neutra, concluímos que a deformação plástica total da seção não pode ocorrer em flexão pura, certo? E aí, né, na maioria dos exemplos que a gente vê, é exatamente analisar a seção para quando ela está no comportamento elástico e para quando ela está no comportamento plástico. E eu vou tentar buscar esse incremento de carga que eu tenho para ver se a minha estrutura ela vai ter um ganho de resistência quando eu estou entre esses dois estados. A maioria dos exemplos que a gente vai ver vai ser a busca disso daqui, certo? Na próxima aula a gente continua para obter mais algumas equações que a gente vai precisar nos exemplos de cálculo que a gente vai ter, ok? Então tá bom, obrigado.